O que a gente não enxerga nesse mundo de influência aí? Por que eu tô te perguntando isso? Conectando até 2 pontos que a gente já conversou aqui, mas só para dar o exemplo, eu seguia, na verdade, por muito tempo o Travel and Share, que era do Rômulo e da Mirella lá. Eles começaram a viajar o mundo na Galega, né? Que eles tinham uma caminhonete lá que chamava Galega, que tinha uma casinha em cima, então eles viviam dentro daquela casa e saíram do trabalho que eles estavam lá e foram viver a vida deles. E a ideia era dar uma volta ao mundo em cima daquela caminhonete. E eles filmavam isso e colocavam episódios no YouTube quase que diariamente. Ótimo, isso é o que a gente enxerga. Só que o que estava pagando eles de fato não era o dinheiro que eles estavam ganhando do YouTube, não eram os patrocínios que estavam ali. Era o trabalho que eles carregavam, eles faziam muito freela mesmo para outras marcas de produção de conteúdo. Então, aquela Cachaça 51 era um que era cliente deles e eles produziam conteúdos, faziam drinks, tiravam fotos e que era publicado isso nas redes da 51. Só que isso não era uma coisa completamente transparente. Né? Eles não falavam muito disso. Até acho que falaram até em um vídeo, mas não era algo que era mostrado. Então, para quem tava de fora, sentado no sofá em casa assistindo eles, parecia que aquele glamour de viver de influência ali era o suficiente para eles. Só que, de fato, não era. A gente falou disso quando tu falou lá do polvinho, né? Mas existe um universo que a gente, olhando para o influenciador, a gente não enxerga, né? O que mais tu pode falar desse universo aí que não tá no palco, não tá nos holofotes? Pois é, deixa eu pensar, tem tanta coisa que não tá nos holofotes, né? Porque a gente enxerga é bem aquela figurinha do iceberg, né? Que as pessoas veem a parte que tá para fora, mas submersa tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Principalmente esse exemplo que tu deu, assim, no universo de viagem, isso acontece um monte, porque é meio que o sonho, eu vou viver viajando, vou viver disso. E não é, né? Viajar e ganhar dinheiro. Mas não é, tem muita coisa que é feita paralelamente para poder, para sustentar aquilo lá. Tu tem que saber também viver com pouco, tem que ter o menor gasto possível e a maior fonte de renda, né, a maior diversificação de fonte de renda possível, porque um belo dia alguma coisa, eles tinham esses clientes, e se esses clientes um belo dia não precisassem mais disso, o que eles iam fazer? Provavelmente eles têm, né? A gente que não tá sabendo disso. A gente que não sabe, né? Mas então não existe, né? A gente tem que cuidar nisso, né? Às vezes sonhar com alguma coisa, sonha em ser influenciador para viver viajando e viajar é só parte do negócio. Que é aquela conexão que eu fiz lá no início também com Gisele Bündchen, com o Neymar, que tu ir atrás de algo, mas focando só nessa parte de celebridade, de alguns, depois de muito tempo também, de muito ralar, podem chegar nesse ponto de sim, viver bem só viajando. Deve ter gente, deve não, eu sei que tem muita gente que vive só do seu canal, só da sua influência, só com o que ganha do YouTube mensalmente já paga as contas, que são as celebridades. Mas até chegar lá, tem um caminho bem árduo e que talvez muitos não cheguem, né? E mesmo quem está lá, já nessa posição, tem que se reinventar, né? Tu vê o Whindersson Nunes criando curso, saindo a percorrer o país nos palcos, né? Dando shows, enfim. Fazendo stand-up? Fazendo stand-up. Tem muita gente que começou a criar outras formas e tal. Pessoas que a gente sabe que, inclusive, se parassem de trabalhar, teriam a renda pro resto da vida, né? Mas tem outros projetos, tem outras coisas que precisam se reinventar, porque amanhã ou depois, se o YouTube decide simplesmente cortar a renda, não existir mais, né? Ou te bloqueia, acontece deu um bug lá, tu perdeu todos os vídeos, e aí? Tu vai começar do zero? Tu vai começar como? Vai depender do quê? Então, tem tudo isso que os influenciadores, muitas vezes, ou os que aspiram a virar influenciador, não estão enxergando muitas vezes, acham que o caminho é mais fácil e quando estão ali, muitas vezes desistem. Dizem, tentei, fiquei 1 ano aqui fazendo, não deu certo,
vou parar. E aí é porque não era para ele mesmo, não é pro cara que não tem persistência, porque precisa ter, sabe? Para chegar num ponto de as pessoas te remunerar, de marcas te remunerarem, de as pessoas terem aquela ideia tua, né, de que tu vive daquilo e tu realmente viver daquilo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedaço da nossa conversa. Se tu quiser continuar assistindo a partir desse ponto, vai ter um link no primeiro comentário. Eu também vou colocar aqui nessa tela final um link para o episódio completo e também tem um link para a playlist para tu poder assistir outros episódios do Mateada Podcast. Se tu gostou do nosso papo, dá um like, ia ser muito importante para o canal, segue o Mateada Podcast aqui no YouTube e também deixa o teu comentário, isso é muito importante para nós.